Hoje vamos tirar aplicações de Gênesis 10, especificamente dos versículos 1 a 12. Gênesis 10, 1 diz assim: Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. É claro que este versículo aqui quer nos ensinar logo de cara que Deus é fiel em preservar a vida e as famílias através das gerações. Saiba que Deus poderia ter dado um fim à história da humanidade ainda em Gênesis 3, quando o homem caiu em pecado. Porém, Deus manteve o ser humano existindo e, mesmo após o dilúvio, continuou com este propósito por meio da família de Noé. Isso é manifestação da graça divina. Embora merecêssemos a condenação desde a queda em pecado, ainda assim Deus manifestou o seu favor imerecido a todos nós, preservando a humanidade. Tal atitude requer de nós gratidão. O versículo 2 diz: Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. É interessante que mesmo aqueles que não têm sua descendência detalhada, por sua vez, têm os seus nomes mencionados aqui. Isso nos ensina que Deus valoriza a identidade e a história de cada linhagem, porque, na verdade, cada indivíduo tem uma história escrita por Deus. Para cada um, Deus tem o seu plano. Mesmo aqueles cuja descendência não foi detalhada aqui na tabela das nações, mesmo estes geraram povos que, por sua vez, desenvolveram culturas e, de alguma maneira, contribuíram para a humanidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, mesmo que você não tenha o destaque que muitos e muitos têm, saiba que Deus trabalha em sua vida. Deus escreveu sua história e agora ele a está executando, desenvolvendo. Para cada um de nós há um caminho traçado. Versículo 3: Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. É bom destacar a essa altura que descendentes são um presente de Deus e são presentes que devemos tratar com responsabilidade. Cada nova geração que surge precisa ser formada no temor e no conhecimento do Senhor. Deus não nos dá filhos e netos à toa, não. Pois é, professor, por isso que eu procuro dar do bom e do melhor para meus filhos. Sim, é importante supri-los de coisas materiais, mas mais importante ainda, o legado mais valioso que podemos deixar é uma fé transmitida com integridade e amor. Nossa presença sempre será mais importante do que coisas. Nossos ensinos mais valiosos que dinheiro. Versículo 4. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Versículo 5. Por estes foram povoadas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Sempre veja esses relatos com nomes diferentes, povos diversos, como um reflexo da criatividade de Deus, que formou uma humanidade rica em distinções. Nunca deixe de admirar e celebrar a soberania de Deus sobre a geografia, sobre as línguas, seu plano incrível de dispersão dos povos, no início como um ato de punição, porém depois como uma oportunidade para manifestar sua glória no mundo inteiro. Falamos, por exemplo, da cultura milenar dos orientais, aliada à alta tecnologia que eles desenvolvem. Esquecemos de pensar naquele que deu origem a esse povo específico. Em cada país, em cada cultura,
podemos perceber a mão de Deus, o quão inteligente Ele é, o quão sábio. Aprenda a ver esses detalhes no mundo onde você vive. Isso vai aumentar a sua admiração por Deus e vai te dar mais e mais motivos para louvá-lo, exaltá-lo. Entende? Versículo 6. Os filhos de Cam, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Ah, professor, mas no meio aí desses povos específicos, surgiu aquele tal de Nimrod, que você nos ensinou, um homem cruel, dominador, provavelmente o primeiro a fazer escravos no mundo. De Canaã também surgiram aquelas pessoas que tomaram a terra prometida e lutaram contra o povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, não veja apenas um lado da coisa, não. Lembre-se de que todos esses povos, ainda que tenham feito coisas ruins, eles possuem a dignidade da imago Dei. Como assim? Eles possuem em si a imagem de Deus. É claro que a queda distorceu essa imagem, mas é um ato sábio aprendermos a ver o valor em cada um, e não apenas o lado ruim, o lado negativo. Lá no Novo Testamento, vamos aprender que devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. Assim também na história da humanidade. Em vez de só pensar nos egípcios, por exemplo, como aqueles que idolatravam milhares de deuses, por que não pensar na contribuição que eles deram à humanidade? Isso nos tornará crentes menos bitolados, com uma mente mais aberta e equilibrados, capazes de ver o bem e o mal nas pessoas e nas nações. Versículo 7 diz: os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá, e os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Mesmo aqueles povos que não reconhecem a mão de Deus na origem deles, recebem vida e manutenção do próprio Deus. A diferença dos crentes está justamente em reconhecer a fonte da vida e seu cuidado sobre nós. Versículo 8: gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Esse Nimrod, ele deve nos levar a vigiar. Sabe para quê? Para que o poder e a influência pessoal sejam sempre submetidos ao senhorio de Cristo, para que nós assim evitemos autoglorificação e também tirania. O registro da história deste homem na Bíblia não foi à toa, foi para nos ensinar. Você sabia que a Bíblia, ela ensina tanto como deve ser e como não deve ser? Sim, a Bíblia traz exemplos positivos para nós seguirmos e exemplos negativos para nos mostrar o que devemos evitar. Versículo 9, continuando a falar sobre Nimrod, diz assim: ele era poderoso caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção agora. Precisamos viver com a consciência de que todos os nossos talentos e conquistas são exercidos sob o olhar atento e soberano de Deus. Nimrod, ele recebeu do Senhor uma habilidade que foi usada, infelizmente, para o mal. Quando nós temos um talento que é exercido sem submissão a Deus, isso contribui para a construção de um reinado próprio, em vez de colaborarmos para a expansão do reino de Deus neste mundo. Eu pergunto a você, seus talentos estão a serviço de quem? Sua influência, ela aponta para Cristo ou somente para si mesmo? Você age como se Deus estivesse vendo tudo? Versículo 10 diz assim: o princípio do seu reino, do reino de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné.
na terra de Sinear. O homem construiu cidades, com certeza cidades enormes, com grandes estruturas políticas e urbanas, mas que acabaram se tornando centros de rebelião, porque não buscaram a justiça divina. Veja o quanto Deus e Sua palavra fazem falta à humanidade. Observe neste mundo aqueles países, aqueles lugares onde Deus não recebe prioridade. Veja, por exemplo, a miséria, a podridão, a corrupção, quando a palavra de Deus é ignorada. Versículo 11 diz assim: Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. O ser humano é assim, o ser humano ele procura crescer, se expandir, progredir. E isso não é ruim, desde que Deus sempre seja considerado em todos os nossos projetos. Versículo 12 diz: E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Certamente esse lugar aqui deveria ser enorme para ser citado assim, não é? Ao olhar para grandes cidades hoje no mundo, grandes centros urbanos, devemos perceber nesses lugares verdadeiros campos missionários estratégicos, onde a presença da igreja é vital. Desenvolvimento e tecnologia, sem preocupação moral, sempre termina em degradação. Quero terminar com uma imagem aqui do tipo de cidade que era construída por Nimrod. Veja o que o ser humano, mesmo aquele ser humano que não teme ao Senhor, é capaz de fazer graças ao dom do próprio Deus. Que coisa, hein? Na próxima aula continuaremos o nosso estudo, tirando mais aplicações de Gênesis 10.